Obrigada, Nádia, eu que agradeço. Bom dia a todas e todos. Tem alguns rapazes aí. Muito gostoso estar aqui com vocês. Que responsabilidade, né? Mas contar histórias é a minha paixão mesmo. Eu estava pensando ali, eu comecei a contar, eu tinha 15 anos, e eu fui fazer uma adoração infantil no NASCE, na igreja do NASCE. Eu estava no ensino médio. Lembro até hoje, a primeira história foi a ovelha perdida. E a partir dali me apaixonei mesmo, e é estudo. Né? Deus ele dá o dom, mas você tem que aperfeiçoar através do poder dele. Então, cada história, cada momento, cada preparação para uma escola sabatina. Agora eu sou professora do hall, lá na minha igreja. Meu esposo é distrital de Cidade Tiradentes, na Paulista Leste, e eu estou no hallzinho. E eu estou lá, eu e uma professora, e às vezes tem uma criança, que faz um frio às vezes, né? E a gente tem umas 6 crianças, às vezes chega uma. Mas, queridas, é o mesmo empenho, é a mesma dedicação, é o mesmo recurso de você ter uma classe com 15, uma classe com 1, uma classe com 5, sabe por quê? Porque você não faz isso pelas pessoas, você faz isso por Deus, e o Deus é o mesmo. Então, não interessa se você tem uma classe enorme, aí, estou motivada, olha, hoje 20 crianças, nossa, foi demais. Ou se você tem uma classe com 1, com 2, é a mesma dedicação, porque não é por nós, é por Deus. E Ele pede isso de mim e de você. Então, nós vamos lá, meninas. Tá um pouquinho, né? Acho que também a porta aberta também acaba... Mas eu não sei se tem ar-condicionado aqui, se dá para, né, fechar ali, pode ajudar. Então, algumas dicas rápidas. Tem 10 minutos que a Nádia me deu. Para o jardim e para os primários. O jardim é uma continuidade em relação a algumas histórias do hall, né? O hall a gente tem uma história passando o mês todo, e o jardim, essa história vai se ampliando. Mas antes de falar propriamente ali sobre as dicas, eu quero ler um texto que eu acho maravilhoso, Orientação da Criança, página 514, que diz: Nosso Pai Celestial, ao dar sua palavra, não deixou despercebidas as crianças. Onde é que, dentre tudo que os homens hajam escrito, se poderá encontrar algo que tenha tal influência sobre o coração das crianças, algo que tenha, algo que tão bem adaptado para despertar o interesse delas, como sejam as histórias da Bíblia. Olha só. Então, Ellen White, inspirada por Deus, falou que não tem algo melhor para atingir o coraçãozinho delas. E é por isso que essa questão de contar histórias na escola sabatina é fundamental. Vivenciando a história. Vocês veem lá, nos nossos manuais, que está escrito o quê? Vivenciando a história. Então, eu vou estar junto com a criança e a criança participando da história. Por exemplo, nós temos aqui o presépio, né? Feito em EVA. É lindo para você colocar de enfeite na sala, para tirar foto e tudo mais. Mas a ideia não é pegar o bonequinho aqui e contar a história, mostrar, quem foi José. Não, a ideia é o quê? Vestir as menininhas de Maria e os menininhos de José, e ali eles vão participar. E já abro um parênteses aqui. Jamais colocar personagem masculino na menina e a menina com personagem. Um dia desses, a Tati, Frescuras da Tati. Conhece a Tati, né? A maioria aqui. Ela diz, Janice do céu, você tem dica para adoração infantil? Foi contar numa igreja um homem e ele falou que ele era Ana. Ele não se vestiu de Ana, mas ele se referia a ele como Ana, Janice. Eu fiquei... Então, é muito importante. Tanto você, quando for representar, eu vou contar a história de Pedro, mas na minha sala só tem mulher de professora, então, Janice, eu posso me vestir de Pedro? Não, não pode se vestir de Pedro. Você vai contar na terceira pessoa e naquele dia, ou convida alguém de fora para ser o homem, para se vestir de Pedro, mas você não se vestir de Pedro. E mesma coisa, vou contar de Joás. Só tem menininha na sala, vou vestir todo mundo igual o rei Joás? Não. Vocês sabem que a gente, né, tá numa luta aí com a questão da ideologia e tal. Então, na igreja, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, tá bom? A lição do jardim para esse trimestre está maravilhosa, como todas, né? Mas tem o que a mais, pelo menos para mim, porque são as histórias de Jesus.
Então, durante esse trimestre todo, nós vamos estar trabalhando no hallzinho com as histórias de Jesus, os milagres. Então, é muita riqueza. E, queridas, o manual está aqui. Aqui tem todas as dicas, a gente não precisa ficar inventando coisas, porque está aqui. Só que depende o quê? De planejamento. Não dá para pegar o manual na sexta-feira para preparar a lição de sábado, que aí não vai rolar. Ah, eu preciso disso, eu preciso daí. Ih, não vai dar, ih, não tinha que ter comprado isso. E aí, não acaba chegando lá, abrindo o manual. Aí, é a história da multiplicação dos pães. Essa eu sei. E aí vai e conta a história, né? Não, tem todas as dicas, todas as dicas. Nos primários, nós vamos estar trabalhando com, aqui está, Jesus, o melhor presente, que fala sobre o Natal, mas tem as histórias de Paulo, tem a história ali, e caminhando até o nascimento de Jesus. Então, também vai ser muito rico, muito rico. Por que o planejamento? Eu dei uma passada geral em todos os sábados os 13 sábados do próximo trimestre, dos primários, e tem uma história lá que pede 13, eu contei, 12 ou 13 itens para você levar para a escola sabatina para aquela história. Vai ser fácil fazer essa história? Não vai ser, não. Mas se a gente começa, como que eu começo a planejar a minha lição do próximo sábado? Terminou o sábado, eu faço assim, almoço, tal, pego o manual e já vejo lá. Sábado que vem eu vou precisar disso, disso, disso. Já vou anotando e vou correndo atrás. Se eu não tenho, eu peço emprestado. Se é coisa mais simples para comprar, às vezes dá para comprar, às vezes não dá. Eu sei que a questão financeira, ela, né, é complicada em todas as igrejas. Ninguém está com dinheiro assim sobrando para comprar material. Mas aí que tá. Se a gente vê com antecedência, muitas coisas são coisas de casa mesmo, que a gente pega em casa, ou a gente, eu não tenho, mas aquela pessoa da igreja deve ter. E durante a semana, você vai se programando para realizar uma boa história. Tem uma história que está pedindo a foto do pastor da igreja. Tenho que ver com antecedência, né? Tenho que pedir para ele, se for necessário, eu vou imprimir, porque você precisa levar. Então, queridas, isso é muito importante. Às vezes a gente vê assim no manual, algumas dicas, isso aqui, nada a ver, isso aqui não... Mas quem compilou o manual, parou para estudar, são pessoas que têm um conhecimento da psicologia da criança, da didática. Então, foi tudo o quê? Bem pensado. Se está ali, é porque sabe o que vai atingir. Algumas coisas, eles dão opções, por exemplo, as atividades preparatórias, né? Às vezes tem 2, 3 opções, porque você vai ver a que for melhor para o seu público, então você vai escolher. Então, é muito importante, muito importante. Eu quero ler também um outro texto aqui, que eu gosto de ler em relação à história, que diz assim, contar história é uma arte. Não basta apenas ler as palavras escritas num livro ou reproduzir um texto guardado na memória. É preciso evocar um determinado período do tempo, se apropriar das características dos personagens envolvidos e da atmosfera, que dá o tom da trama para só então começar a contar. Criar, narrar histórias é, antes de tudo, ajudar a guiar e transformar a vida das pessoas. E nós que contamos histórias para transformar a vida de crianças para ir ao céu. Imagina, é tanto dinheiro gasto para filmes, para crianças, para jogos, para games. Olha, Satanás, ele está regimentado para fazer o máximo e atrair as nossas crianças. Então, chegar na escola sabatina, ela tem que sentar e falar, uau, o que vem agora? Que legal, vai começar. E, queridos, o momento da história, da lição, é a mais importante. Então, se a gente não chega cedo na escola sabatina para começar às 9 horas e fazer todos os passos, quando chega na hora da lição, a gente tem um período mínimo. E aí aquela correria, nossa mãe, já está quase na hora, corre, corre. É isso que o inimigo quer. Porque na hora da lição é a hora que você abre a Bíblia. Informativo,
especial, não dá para ficar sem. Momento preparatório, excelente, é quando ela vai, né, dinamizar, às vezes uma brincadeira, alguma coisa, mas lição da escola sabatina, hora da história, é o pico da escola sabatina, é onde você vai abrir a Bíblia com ela. Não tem como fazer uma escola sabatina e nem abrir a Bíblia com a criança. Nós vamos estudar a lição, da onde que vem essa história? Daqui. E jardim e primários, eles têm que ter a sua própria Bíblia, queridos. Se os pais não mandam a Bíblia, tenha na sua escola sabatina uma estante com Bíblias para as crianças, porque que contraponto é você contar uma história da Bíblia, vivenciar e não ter Bíblia na sala para as crianças manusearem. Até o jardim já começa. Pode ter a Biblinha, eles não sabem ler ainda, mas você vai, olha aqui, está ali, Mateus, olha onde está, você abre. Os primários não, já é uma concorrência para ler os textos, né? É uma delícia, que eles já estão, mas cada fase é a sua fase. Então, precisa ter, ok? Eu quero fechar a minha fala, porque é rapidinho, uma hora eu venho para dar a parte 2, né, Nádia? Mas como eu quero? Eu trouxe aqui alguns exemplos de roupas bíblicas. Porque vocês podem ver que tanto jardim e primário, a dica sempre é roupas dos tempos bíblicos, para elas se vestirem. Quando elas se vestem, elas se sentem parte integrante da história. Isso faz com que elas vivenciem melhor aquele momento. Então, é muito importante. Você vai lá, Janice, mas eu não tenho dinheiro para esse guarda-roupa todo aí que você vai me mostrar. Comece. Uma hora a gente precisa começar a ter um guarda-roupa de roupas dos tempos bíblicos na igreja. Você pode comprar uma peça, 2, mandar fazer. Sempre tem costureiras na igreja que vão fazer para você, nem cobrar a mão de obra. Às vezes a gente tem que ir atrás, tem que pedir mesmo. É para a igreja, não é para você. Então, comece aos poucos. Eu sei que alguns já devem ter um guarda-roupa lá bonito, vou fazer história disso, está aqui. Mas eu sei que é mais raro, né? E às vezes você não tem, leva um lençol, leva uma toalha, porque criança já põe a toalha, já arruma, enrola no lençol, ela já se sente legal também. Eu vou começar com o sacerdote. Vem cá, sacerdote. Tem a história no jardim que fala nos primários, que fala de Zacarias, né? Olha só. Vem cá, o sacerdote. E todas as roupas, a gente tem que dar uma direção para que fique parecido, né? Então, ó, tá vendo que é mais ou menos da forma que o sacerdote se vestia naquela época. Essas pedras, onde eu acho essas pedras? Mas tem o plano B, olha só. Dá para fazer com isso aqui. Isso aqui é tampinha, né? E coloca o EVA coloridinho, tá bom? Tira assim primeiro, depois eu vou dar... é verdade. Mais um pouquinho para cá por causa do... Vamos subir aqui, que tem o pessoal gravando. Isso. Os nossos amigos da Sudoeste, que estão nos ouvindo, Sudeste. Isso. Aqui, tirou a foto? Deixa eu tirar só assim, depois. Isso. Ó, e aqui tem, deixa eu colocar até do lado, o plano B, que é algo mais simples, mas que dá o mesmo efeito para a criança, tá bom? Muito obrigada, vocês estavam muito elegantes, Zacarias. Pode ir? Muito bem. Alguém me ajuda aqui com o microfone para eu ir mostrando as roupas rapidinho? Vamos lá. Eu vou mostrar algumas dicas para as mulheres, tá? Foi tudo. Ó, o lenço. Às vezes você coloca um lenço, você está contando a história e o lenço está caindo da sua cabeça. Então, a dica é isso aqui. Quando mandar fazer, já fazer aqui, ó, que você vai pôr aqui, vai amarrar e fica o turbante direitinho, tá bom? Essa é a dica para não cair o lenço. Vamos lá. Ó, vamos lá. Aqui, tá? A fita para amarrar e não ficar contando a história e arrumando o lenço toda hora, porque daí já atrapalha. E até as crianças, né? Você põe as crianças do jardim, se você não arrumar direitinho, elas se sentem incomodadas, né? E atrapalha, tá bom? Dessa forma. Então, você pode ter esse tipo... Tem, ó, quando você vai contar de uma personagem que você sabe que na Bíblia ela, né, é uma mulher mais de posses, então, ó, já é diferente, mesmo sistema, tá? Coloca aqui e amarra, tá? Ou
Para abrir esse kit não? Vamos pôr em cada um aqui, em cada cabeça aqui. Vem cá. É isso. Vem aqui todo mundo. Ó, vai pôr na cabeça do pessoal. Se isso. você não quiser fazer com a fita, então precisa de usar lenço grande, porque daí ele não vai cair, tá bom? Aí ele fica arrumadinho em você, porque se for pequeno, ele vai cair. Vamos lá. Ó, isso aqui é coisa de enxágue, que às vezes a gente ganha e eu guardo, e aí você tem coisa, né? Ó, esse aqui, eu conto Maria Madalena assim. Aí você amarra aqui atrás, certo? E ó, tá? Fica bonita também. Roupa. Olha essa aqui. Para fazer uma roupa mais arrumadinha. Esse tecido eu sempre gosto de usar cetim, tá? Você tem vários preços de tecido cetim, desde o mais baratinho. Para esse tipo, você não precisa comprar tecidos caros, porque você vai usar esporadicamente e guardando. Eu tenho roupa de 30 anos atrás, quando eu comecei, e está lá guardadinho. Quem guarda sempre tem. Então, o segredo é esse, tá bom? Vamos pegar... Isso, pode. Olha esse daqui. Esse aqui é usado para a história de Miriam, outras histórias, tá? Ele já é um modelo diferente, não é o roupão clássico, sempre é o mesmo usado. Então, ele já dá... E, gente, quando as crianças veem a gente vestida de maneira diferente, você já impacta ali, de cara. E esses exemplos é tanto para você... para estar usando na classe, a adoração infantil, e para as crianças também, tá? Mas é aos poucos, que como eu disse, eu sei que a questão financeira é complicada. E esse é o tradicional, olha só, tá? Que você pode fazer pequenininho para as crianças, tanto o menino quanto... Para a menina, tem um detalhe diferente, tá? Aqui abertinho para o menino, já é a gola canoa, que é mais fácil para os meninos. Uma roupa branca, precisa ter uma ou mais, principalmente agora, que vamos falar de anjos e tudo mais, tá? Essa é a minha grandona, mas você vai ter aí para as crianças também, tá bom? Então, uma roupa, parece um roupão de batismo, né? Só que branco. Muito bem. Agora eu vou mostrar alguns dos rapazes. Daqui, como fica legal para os rapazes. Vou pôr aqui você, Nádia. Ó, quadrado, aqui e por cima. Viu? Não, peraí, vou fazer o negócio certo. Me dá o rapaz aqui, não vou pôr você, não. Cadê o rapaz aqui? Rapidinho. Pode vir, marido da Carol. Vem pôr um turbante, por favor. Você fala o negócio, tem que fazer direito, né? Pois é, eu pensei nisso. Ó, isso aqui é muito legal, viu? Para os rapazes, discípulos, quando fala de Jesus, tá? Fica bonito, ó. Certo? Ó, tá aí, viu? Bonitão. Agora, se quiser, ali, ó, para elas verem ali. Gente, então a parte que cobriu o quadrado é uma trança, ó, com 2 tecidos. O mesmo tecido do quadrado e ela pôs com uma fita. Só que ela deixou fofinho. Tem uma espuma dentro. Isso, tá? Esse aqui, ó, mais simples. Pode tirar esse aí, que eu vou pôr esse em você. Nossa, eu usei ontem no... Ó, esse aqui é tipo das meninas, né? Só que, tá bom? Ó, licença. Ó, para não ficar caindo o turbante, que na hora da história tem que você estar confortável, tá? Então, fica ali certinho, ok? Tiraram as fotos aí? Muito bem, brigadão, viu? Bate palma pro homem, é raro aqui em trimestral. Ó, tecidos diferenciados também, para você estar usando para sair um pouco do cetim, né? Então, tem esse tipo de tecido que lembra as roupas hebreias. Então, queridos, tanto mais próximo da história para a criança, mais ela vai entrar na história. E aquilo vai ficar gravado o quê? Para sempre, né? Muito melhor do que apenas ela ouvir. Se você quiser fazer uma roupa mais arrumada, tem aqui a sobreposição. Então, você vai colocar esse...
Tá ao contrário, tá? E aí você vai colocar esse por cima, vai ficar um charme. Né? Isso, o casaquinho por cima, ou um desse pro, tá? Porque daí a roupa fica mais arrumadinha ali. Tipo vermelho, você pode usar uma rede velha, que já não usa mais, então corta, só faz a golinha, ou uma colcha que você já não usa mais, que tem esse cortina, e aí vai, gente. Tá? Mas deixe lá, se você tiver até espaço para deixar penduradinho, ok. Se não, deixa no saquinho, guardadinho, né? Porque sempre a gente vai usar. Sempre vai usar. E até deixar guardadinho, só um parênteses, não vamos usar roupas amassadas. Então, a gente tem que deixar realmente guardadinho, olhar no sábado anterior, se você já tem lá o que vai usar no próximo. Se tiver amassado, leva para casa, passa. E, gente, para Deus, o melhor, não é? Para Deus, o melhor. Então, nada de roupa amassada, rasgada, se descosturou, leva para casa, arruma e traz bonitinho, porque para Deus o melhor. Eu trouxe um exemplo aqui de uma roupinha para o pastor, que tem uma história, e é assim, você vai fazer e aquilo ali vai ser usado para 1001 coisas, né? Uma roupa só tem 1001 utilidades. Por exemplo, você vai ter a história do pastorzinho de ovelhas. Você vai usar para Davi também, né? Então, olha que bonitinho. Esse aqui é o turbante, né? A roupinha dele ali é para o jardim. E aí, por cima, esse aqui que é por cima daquele também. Para ficar a composição completa, para a criança interagir na hora da história do pastorzinho, tá bom? Queridos, de maneira geral, são essas dicas. Orem, se preparem. Ao você se preparar para a lição, no manual tem as referências do espírito de profecia, para a gente estar lendo e saber exatamente o que a gente vai falar com a criança. Não tem coisa pior do que darmos informações erradas em relação à história bíblica. Tem ali o enriquecimento para o professor no manual, para que a gente também esteja lendo, e é preparo e oração, que com certeza será uma bênção ali com as suas crianças. Elas jamais esquecerão as histórias que foram contadas quando pequenas. Amém.